queremos antes agradecer mais uma vez pela recepção, né, que nós estamos tendo aqui. A família da minha esposa, meu cunhado, o pastor Rogério, a sua esposa, missionária Sandra, a sua família, a Thalita, que está nos recebendo na sua casa, a todos os irmãos que nos receberam ontem ali na casa do Ronaldo, é isso, Ronaldo, né? Também nos recebeu ali. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. E para nós é uma honra, é uma alegria muito grande poder estar mais uma vez aqui neste lugar. E nós estamos diante de uma palavra muito maravilhosa, que nos traz uma revelação concernente ao Verbo que se fez carne. E o texto aqui, através do apóstolo João, que também é conhecido como apóstolo do amor, um dos discípulos que tinha uma comunhão muito grande com o Senhor Jesus, que nos traz algumas revelações interessantes. E nesta passagem, nesse texto, esse apóstolo João, ele nos traz uma harmonia das Escrituras Sagradas, que basicamente é o mesmo enunciado de Gênesis capítulo 1, versículo de número 1. Então note que o texto aqui ele começa dizendo no princípio. Ou seja, no princípio de todas as coisas. No princípio da criação do universo pelo nosso Deus. E a palavra Gênesis, ela nos traz essa ideia de começo, ou de princípio de todas as coisas. E no versículo de número 1, do mesmo livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1, ali a Bíblia nos diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós sabemos que a Bíblia, ela foi escrita e inspirada pelo Espírito Santo de Deus. É a maior revelação que Deus deu para toda a humanidade na face da terra. A Bíblia. E a Bíblia é a nossa regra de fé e conduta. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela foi escrita por aproximadamente mais de 40 autores. E sabemos que esses autores, eles tinham culturas diferentes e viveram em épocas diferentes. E todo o cânon bíblico, ele foi escrito num período de aproximadamente entre 1500 a 1600 anos. Apesar de esses autores viverem em épocas, anos diferentes, em culturas diferentes, porque nós vamos ver na Bíblia autores bíblicos que nasceram em palácio, viveram entre governadores e reis. Nós vamos ver autores da Bíblia que eram médicos, ou médico, como é o caso de Lucas. Nós vamos ver autores da Bíblia que eram pescadores. E enfim, apesar de toda essa diferença de tempo, época, a Bíblia ela está em harmonia. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então na Bíblia não há erro. Então tudo que foi escrito pelos autores do Antigo Testamento se cumpriu. E no Novo Testamento, quando os autores que foram chamados e inspirados pelo Espírito Santo
foram usados através desta palavra, que é a Bíblia Sagrada. E nós sabemos também que a Bíblia ela foi escrita em 3 idiomas. Uma terça parte das Escrituras Sagradas, no Antigo Testamento, ela foi escrita em hebraico. Uma pequena porção das Escrituras Sagradas foi escrito em aramaico. Nós vamos ler alguns textos de Daniel, capítulo 4 ao capítulo de número 8. Há uma pequena porção ali que é em aramaico devido ao cativeiro da nação de Israel, que foi levado cativo em Babilônia por 70 anos. Então nós observamos que Daniel, que na ocasião era jovem, por quase 16 anos, quando ele foi levado cativo, ele é contado como um dos autores do livro que leva o seu nome, que é o livro de Daniel. Então, uma pequena porção escrita em hebraico. E o Novo Testamento, basicamente todo o Novo Testamento, escrito em grego. E nós vamos observar que na língua grega, a palavra verbo aqui é logos, que é uma referência direta ao Senhor Jesus Cristo. Quando diz, no princípio era o verbo, estava dizendo que no princípio era Jesus. E o texto continua dizendo, e o verbo era Deus. Ou seja, Jesus é Deus. E sendo Deus, eu quero dizer que Ele está aqui presente em nosso meio. E você tem a liberdade de adorar, de glorificar, de louvar e exaltar o nome dele nesta noite. Glória a Deus. No livro do Gênesis, nós vamos encontrar na literatura hebraica, ou na língua hebraica, a qual foi escrito a Bíblia do Antigo Testamento, ou a maior parte das escrituras do Antigo Testamento, o verbo bará, que é o verbo criar. Quando diz no princípio criou Deus, a Bíblia está dizendo ali na língua hebraica, Beroshit bará. E quando nós vemos o nome Deus, nós vamos encontrar ali um substantivo de pluralidade, no nome Elohim. E todas as vezes que você vai encontrar na língua hebraica, o final in está indicando plural. Está falando de mais de uma pessoa. Então quando diz em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus. Ou seja, Beroshit bará Elohim. Essa expressão Elohim, traduzida para o nosso idioma português, é Deus. Só que Elohim no hebraico não se refere só a uma pessoa. Está se referindo a mais de uma pessoa por se tratar de plural. Então o texto pode muito bem ser classificado assim, que no princípio criou Deus, Jesus e o Espírito Santo, os céus e a terra. Porque Deus é Deus, Jesus é Deus e o Espírito Santo também é Deus. E linha de raciocínio nós vamos encontrar com mais clareza quando nós chegamos no versículo de número 26. Quando Deus ele diz, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então observa a expressão façamos. Está no plural, o homem, conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E por 2 ou 3 vezes, neste mesmo versículo, nós vamos encontrar pluralidade, ou seja, Deus falando com mais de uma pessoa. Agora observe que os céus e a terra, eles foram criados em basicamente 5 dias. Sendo que a primeira coisa que Deus fez foi a luz. Porque a Bíblia diz no verso de número 2 de Gênesis 1, que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre o abismo.
E no verso 3 em diante, a Bíblia continua a narração de como Deus criou os céus e a terra. E o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. E a partir do verso 4, nós vamos encontrar repetidas vezes a expressão haja. Ou seja, Deus criou os céus e a terra através do poder da palavra, através do verbo vivo, através de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus. Quando Deus disse, haja luz, e segundo o poder da palavra de Deus, a luz do nada apareceu. Sabe por quê? O nosso Deus, Ele é soberano, Ele é poderoso, e a tua palavra, ela não volta vazia. Isaías 55, a partir do verso 17, ele diz, assim como a chuva que cai sobre a terra, e ela não volta para o céu, assim é a palavra do Senhor, ela não voltará para nós vazia, antes prosperará para qual for enviada. Em Jeremias 1, versículo de número 12, está escrito: o que vê Jeremias? Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus disse: viste bem, Jeremias, eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Quantos nessa noite podem glorificar o nome do Senhor pelo poder da palavra? Os céus e a terra foram criados pelo poder da palavra de Deus. Em Salmos de número 33, versículo 9, disse assim: falou Deus e tudo se fez. O poder da palavra do Senhor. Deus chamou à existência as coisas que não são, como que se já fosse. Pelo poder da palavra, os céus e a terra foram feitos. Os céus e a terra foram criados. Pelo poder da palavra de Deus, tudo passou a existir. Mas no versículo de número 26, Deus não usa a palavra, ou o poder da palavra, para criar o homem. Deus, Ele faz com as suas próprias mãos o homem. E o homem foi feito pelas mãos de Deus, do pó da terra. E quando Deus fez o homem, a Bíblia nos diz que Ele assoprou no seu nariz o fôlego de vida. Aí ele passou a ser alma vivente. E mais para frente, no capítulo de número 2, nós vamos ver o Senhor Deus criando uma mulher da costela de Adão. Quando Deus lança um profundo sono em Adão, cerra uma das suas costelas, e a partir dali cria o homem. Porque em toda a criação havia um casal, macho e fêmea, segundo a sua espécie. Mas para o homem não havia uma companheira. O homem estava só. E de tudo que Deus criou, a Bíblia nos diz que Ele achou bom. Mas quando Deus olhava para o homem, Ele não achava bom o homem estar sozinho. Por isso que no coração de Deus, Ele fez uma mulher. Se nós formos dar um salto para o capítulo 3 do livro de Gênesis, nós vamos encontrar ali a primeira tentação e a queda do homem. Quando Deus chega para o casal e diz: olha, de todas as árvores do jardim, você pode comer livremente, mas menos daquela, da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Você não pode comer, não pode tocar, porque no dia que comer, certamente morrerás. O homem estava diante de uma palavra, do único mandamento de Deus. E nessa ocasião, Lúcifer, ou Satanás,
já estava na terra, já foi expulso do reino de Deus por causa da rebelião. Nós vamos ler no livro do profeta Isaías, capítulo 14, e também no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 28, uma profecia de dupla referência, aonde na narrativa nos traz uma ideia da queda de Satanás. Que ele era um ser que quis ser semelhante a Deus, quis ser maior que Deus, um ser que não queria mais reverenciar o nome do Senhor. Por isso que é um perigo muito grande quando o homem começa a virar as costas para Deus, quando o homem começa a se rebelar contra a palavra de Deus. Por isso que há um erro muito grande quando o cristão, ele começa a ter comichão nos seus ouvidos, e ele vem por um culto desse, e ele já não quer mais ouvir aquilo que Deus tem para falar com ele. Ele vem e ele quer ouvir aquilo que vai massagear o seu ego, mas não é exatamente assim. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela não cai por terra. A Bíblia diz: os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus não há de passar. Se você quer ser abençoado, se você quer vitória na tua vida material, espiritual, na tua família, obedeça, ouve, pratica a palavra de Deus, para que a sua vida, a sua fé, ela venha ser firmada na rocha que é Cristo. Eu quero abrir uma parente aqui. Jesus, em Mateus capítulo de número 7, ele faz uma comparação um tanto interessante. Com quem que eu vou comparar? Ou com quem que eu vou assemelhar? O servo prudente é aquele que ouve a palavra e as pratica. Esse é semelhante ao servo prudente, ao servo sensato, que constrói, porque está firmada na rocha, pois ouve a palavra e as pratica. É servo fiel, é servo obediente, é aquele que está firmado na rocha, comprometido com a palavra do Senhor. Mas Jesus continua fazendo essa comparação, dizendo: com a quem eu vou comparar? O servo imprudente, o servo insensato, é aquele que escuta, ouve a minha palavra e não as pratica. E vem a chuva, e vem a tempestade, e assopra o vento contra aquela casa, e ela cai, e grande é a sua queda. Sabe por quê? Está firmado na areia. E a pergunta que Deus manda me dizer para mim, para você nesta noite, é essa: aonde você está firmando a tua casa nesta noite? Você ouve a palavra e pratica? Está firme na rocha? Igreja amada, o vento pode assoprar nesta noite sobre a sua vida, ela vai permanecer firme. A sua casa espiritual está firme na rocha nesta noite. Pode assoprar vento contrário, porque no dia que você comer, Deus sabe que vocês vão ser semelhantes a Ele, vai saber o bem e o mal. O diabo estava semeando no coração da mulher o espírito da ganância, da rebelião. E de repente a mulher viu que aquela árvore era boa para se comer. O que ela fez? Pegou, comeu, levou ao seu marido e contaminou também o seu marido. Irmão, é um perigo muito grande quando alguém faz alguma coisa e induz o outro também a fazer. Foi o que aconteceu aqui. E quando eles comeram, abriram os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Tiveram vergonha, se esconderam atrás de um arbusto. Quando na viração do dia, Deus veio falando: Adão, onde estás? Adão estava escondido, com medo da voz de Deus. É exatamente isso que o pecado está fazendo com a humanidade.
Muitos não vêm na igreja hoje. Muitos não querem mais dar ouvido à palavra de Deus, exatamente por causa disso, por medo, porque a palavra de Deus, ele ama o pecador, mas ele condena o pecado. Ou nós vamos para o céu, ou nós vamos para o inferno. Ou nós somos de Deus, ou nós somos do diabo. Ou nós pregamos a verdade, que é a palavra de Deus, ou nós falamos a mentira, do pai da mentira, que é o diabo. E qual é a minha escolha, a sua escolha nesta noite? Grande é o Senhor, aleluia. Maravilhoso Deus. E quando Deus chegou para o homem e disse: porventura, comeste do fruto que eu te proibi? Outro erro nós vamos encontrar em Gênesis 3, nesta tentação e queda do homem, que ao homem chegou, disse para Deus: a mulher que tu me deste. Não é fácil sem culpar os outros, né? E muitas das vezes nós não percebemos que o problema está em nós. Se você quiser mudar o ambiente que você convive, melhora o seu relacionamento e comunhão com Deus. E outra palavra, vai se converter naquilo que não está agradando a Deus. Só você, o Espírito Santo, sabe. Vai pôr a tua vida no altar e você vai mudar tanto a tua vida como aqueles que estão ao seu redor. A mulher que tu me deste, aí Deus chegou para a mulher: a serpente me enganou. Um começou a jogar a culpa no outro, porque naquela hora ninguém quis assumir o erro. Aí o que Deus fez? Fez um avental, cobriu ambos. E nessa passagem, para nós concluir e resumir, aqui nós vemos uma tipologia de Cristo, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Porque no livro de Gênesis, capítulo 3, verso de número 15, ali há a primeira profecia messiânica, quando Deus dizia que da semente da mulher nasceria um que pisaria na cabeça da serpente. Em Isaías capítulo 7, verso de número 14, também está escrito que a virgem conceberás e darás à luz um filho, e o seu nome será Manuel, que quer dizer Deus conosco. No capítulo 9 de Isaías, verso de número 6, o mesmo enunciado praticamente, quando diz que o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Mais para frente, no capítulo 53 de Isaías, ali fala do servo sofredor, quando as escrituras sagradas nos revela como Jesus haveria de morrer e o sofrimento que ele haveria de suportar por mim e por você ali na cruz do Calvário. Em Miqueias, capítulo de número 5, verso 2, ali é uma revelação bíblica sobre a cidade a qual Jesus Cristo haveria de nascer, quando dizer: tu, Belém Efrata, visto que é a pequena dentre a cidade, de ti mesmo sairá o Salvador, aquele que há de apacentar o meu povo de Israel. E essas profecias que eu acabei de citar aqui, se cumpriram todas elas em Mateus, no capítulo de número 1, a partir do verso de número 23, quando Jesus nasceu de uma mulher chamada Maria, que estava despojada com José, e essa era virgem. Ali nasceu, ela foi concebida pelo Espírito Santo de Deus, e quando Jesus nasceu, ele foi circuncidado ao 8º ano. Ele aos 12 anos pregou no meio dos doutores, e eles ficaram admirados da doutrina dele. Quando ele completou quase 30 anos de idade, foi batizado no Rio Jordão, e o Espírito veio sobre ele em forma corpórea de uma pomba. O ministério de Jesus durou cerca
de aproximadamente entre 3 a 3 anos e meio. E durante o seu ministério, que ele curou, operou, fez sinais e maravilhas e milagres, ele também revelou que ele haveria de morrer, mas ele disse também, ao terceiro dia, ele haveria de ressuscitar, ele haveria de aparecer para os seus, iria voltar para Deus, mas iria mandar o Consolador, e isso que ele falou, ele também cumpriu. E o que mais Jesus falou? Em João capítulo de número 14, versículo de número 1 e 2, ele diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito, eu vou preparar-vos lugar, e se eu for e preparar lugar, e sabe o que ele prometeu? Virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estarais também. E aonde Jesus está agora? Ele está à direita do poder, à direita de Deus. Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, foi para o Pai, mandou o Espírito Santo, mas ele prometeu um dia vir para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja. Eu e você fazemos parte da promessa do arrebatamento da igreja, porque o Rei está voltando, Jesus está voltando. A qualquer momento a trombeta no céu irá tocar para buscar a sua noiva amada, e quando ele vir para buscar a igreja, você tem que estar pronta, você tem que estar preparada. E se a trombeta tocar agora, e se o Rei Jesus vier agora, você está preparado para subir? Você está preparada para subir? Quem garante que vamos ter o próximo culto? Quem garante que vamos estar aqui na próxima Santa Ceia? Você aqui, eu lá em Jacareí, na minha congregação. Quem garante que você vai deitar no seu leito e no outro dia vai levantar para trabalhar? Ninguém garante, mas uma coisa certa, que esta palavra ela não volta vazia, esta palavra ela não passa, ela não vai falhar. A qualquer momento no céu, o Senhor Jesus virá para buscar a sua noiva. E hoje pode ser o último culto, meu irmão. Hoje pode ser a última oportunidade de você se render e se entregar para Ele. Portanto, fique firme nesta promessa. Firma o seu pé sobre a rocha, porque a trombeta no céu vai tocar. Você sabia que nós temos um encontro marcado? Não, que dia que vai ser esse encontro? Não sei, a Bíblia não revela, a Bíblia não fala. Mateus capítulo 24, verso de número 36, o dia e a hora, ninguém sabe. Mas quando chega esse dia, esta hora, você vai saber. Como que eu vou saber, pastor Vanderlei? Eu não sei. Eu só sei uma coisa: o Espírito Santo vai abrir nossos ouvidos espirituais e nós vamos ouvir um som diferente lá em cima, porque temos um encontro marcado nas nuvens do céu, aonde Jesus vai pairar lá, e o Espírito Santo, eu e você que somos templo do Espírito Santo, ele vai transformar o nosso corpo em um corpo glorioso e vai nos levar lá em cima para nos conduzir na presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, e assim nós vamos entrar nas mansões celestiais para